Aí é um bocado difícil responder porque eu gosto delas todas. Não é? Há umas que me dão mais trabalho e acabam por dar mais, no fundo, mais gozo por causa da imperfeição da madeira. Que a madeira constante a natureza me dá, eu assim a transformo e os defeitos ficam lá todos. Eu não gosto de tapar defeitos nenhuns. Agora, a imaginação vem, quer dizer, eu às vezes estou a começar a fazer uma peça, vou com uma ideia de fazer uma peça e quando dou por mim, a peça está totalmente diferente. E eu faço seguimento, não é? Porque é o cérebro que nos controla e é aquilo que vai ao pensamento e é transmitido às mãos e as mãos seguem o caminho que deve seguir. Pois, eu devia ter 7, 8 anos talvez, foi um sujeito que já faleceu, fazia os móveis, umas mesas, cadeiras e isso, e um dia pediu-me, andava na escola primária, ele pediu-me para lhe fazer as mesas, porque eu não tinha bagagem, andava a trabalhar, era cobrador da empresa dos Camarão, e eu fui-lhe fazer o trabalho e ele gostou. A partir daí fiz os móveis para a casa dos meus pais, com madeira deles, pronto, e foi aí que fui crescendo e ganhando gosto e sempre trabalhei no ramo da madeira. Ora bem, este projeto comecei, tinha um neto para nascer e fiz-lhe 2 peças em madeira, outono, com um prato e uma colher e acho que um copo, uma caneca ou uma caneca. Mostrei isto a uma pessoa amiga já com muita idade e ela incentivou-me a fazer mais peças dessas e aí comecei a fazer. Pronto, depois fui à Câmara de Sinfãs, mostrei alguma coisa, incentivaram-me também a fazer. A primeira feira que fiz foi na Gralheira. Agora não sei se foi o Pai Natal, se foi a feira dos enchidos, foi numa delas. Pronto, e a partir daí comecei a avançar com isto, a fazer peças sempre diferentes, consoante a cabeça mandava, e assim continuo. Eu fiz uma formação no Porto de 1 ano ou 12 meses de carpintaria de moldes, num centro de formação profissional que era em Ramalde, através do IFP. E na altura fazia moldes para fundição. Um dia peço lá ao meu professor, que na altura era chamado um monitor, para me deixar fazer uns copos. E fiz uns copos em balão, que tenho por acaso aí um. Isto foi em 72. Já tinha a prática de torno, embora estivesse enferrujado, não é? Que eu não trabalhava com isso, fazia portas, móveis, janelas e fazia tudo isso. E depois a reforma trouxe-me a começar então a fazer esses trabalhos de artesanato. Eu tenho algumas que gostava de ficar com elas, quer dizer, mas nunca faço uma peça igual, quer dizer, são parecidas, mas não saem iguais. A madeira às vezes também nunca é igual, porque os raiados são sempre diferentes. E eu, quando faço as coisas, já faço com destino, vender. O touro é uma máquina que faz rodar a madeira elétrica, não é? Porque antigamente eram manuais de pedal, agora são elétricas, têm motor elétrico e com os formões e as goivas, só para peças de ferramenta de corte, é que escava a madeira por dentro. A madeira roda e eu estou a escavar. Trabalho com várias madeiras, mas trabalho muito com cedros, há várias qualidades de cedros, muito com cedros. Trabalho com nogueira, que não é uma madeira muito fácil de arranjar. Tenho feito peças em bucho, que também é uma madeira muito difícil de arranjar e está bastante cara. E depois há outras árvores de fruto, que às vezes me aparecem, amigos que até dias vão tomar árvore abaixo, experimento a ver se dá. Quando as madeiras me dão, faço. Quando não dão, deixo de fazer, porque a madeira começa a abrir e eu evito. Tenho pronto, as escudelas, foi uma das primeiras. Faço umas cestinhas com uma asa que dá para guardar os ovos, meter o pão, meter queijo, pronto, aquilo que a pessoa quiser utilizar. Faço pratos, tigelas, canecas, garrafas.
travessas que dá para servir um cabrito à mesa, as tábuas para servir a posta de vitela ou outra carne qualquer, os pratos redondos que utilizam muitos espanhóis para o polvo, também para a gordura não saltar para fora. Quer dizer, uma variedade muito grande. A inspiração está em pronto, quero fazer, vou e faço aquilo que quero, não sinto outra inspiração assim de momento. Fico todo contente e mais contente quando apresento a peça ao público, eles gostam dela e louvam a peça. Fico muito satisfeito. E a partir daí comecei a fazer essas feiras e vou fazer feiras quando vejo que há movimento, há um bocadinho de poder de compra, gostava de ir fazer outras feiras mais longe, por exemplo, gostava de ir à FIA, a Lisboa, mas só que as despesas são muito grandes e como não tenho apoios de ninguém, não vou porque tenho medo de vir com dívidas às costas e eu isso não quero. No futuro eu gostava que alguém aprendesse. Estou a tentar incentivar o meu neto e depois os outros, consoante eles crescem, quando vir que eles têm idade para os meter a fazer as peças, a lidar com as máquinas. E gostava que outros aparecessem, mas é preciso que as câmaras botem os olhos ao artesanato e isto tentem devolver. E começando a mostrar o artesanato que se faz no nosso país, que não é só no concelho, no nosso país, porque temos uma variedade muito grande de artesanato. E as crianças começaram a vocacionar-se para isso, não estar só vocacionadas para andar com os telemóveis ou com as Playstations na mão. O que eu penso eu acho que é aquilo que todos os artistas pensam, é quando nós fazemos uma peça, tenta-se fazer para a eternidade, não é? Desde que as pessoas estimem, se eu botar ao lume ela arde, não é? Mas para a eternidade. E o que me levou também a gravar o nome foi porque quando eu não estiver neste mundo, os meus netos e os meus bisnetos dizem assim, foi o meu avô, foi o meu trisavô que fez esta peça. E isso também me dá prazer de continuar a fazer cada vez mais e a fazer mais.